Êxodo capítulo 21. Esse capítulo nós vamos falar sobre leis sobre os servos, leis sobre homicídios e leis sobre violência e acidentes. É importante que antes que a gente comece a falar, a gente tenha assim uma visão panorâmica do contexto, né? Então lembra-se, mais ou menos é 4.000 anos antes do que nós estamos falando, 4.000 anos atrás. A nação de Israel, ela estava acabando de nascer. Ela era uma criança. E qual era a referência de vida da nação de Israel? A referência deles era a escravidão. Eles trabalhavam ali para Faraó, trabalhavam no Egito. E como o povo tinha se mostrado até agora aqui no deserto? Um povo que se queixava, que murmurava. Inclusive Moisés disse a Deus que só faltava apedrejá-los. E nós vamos ver o quê? Que depois o povo também ele faz o quê? Um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés estava demorando para descer do monte. Olha que interessante. Os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos é sobre somente ter um Deus. Deus falando que ele é um Deus zeloso. E eles, na primeira oportunidade que viram que Moisés, o seu líder, entre aspas, que estava ali com eles, demorou e eles ficaram com receio que eles tivessem morrido, o que eles fizeram para eles? Um bezerro de ouro. Então, olha o coração do povo. Então, por isso que tem que ter a lei muitas vezes para ter limite. Agora, dentro também desse panorama, cada nação tinha a sua lei, adorava os seus deuses e a forma de adoração. E aqui o Senhor vai dar o quê? A lei para o povo hebreu, né? E também nós temos que ver a condição que tinha um homem, ou assim, naquela época não havia a CLT, não havia a Constituição como nós temos hoje, né? Então, quem tinha posses, ele tinha vários servos que servia de mão de obra para ele. E agora imagine também, era uma sociedade o quê? Que quando tinha um problema, não tinha polícia, não tinha algo a quem você recorrer. Então, tinha que ter algumas estruturas de leis para que pudesse haver ordem na sociedade, né? E já havia também um código que eles chamavam Código de Hammurabi, que veio lá da Babilônia, que não tem nada a ver aqui, mas que alguns povos já seguiam também esses códigos, né? Havia um código de conduta, de ética, de lei. E aqui para os hebreus, como que seria? Haveria essas leis e a causa, quando houvesse uma causa, seria levado também aos anciões para o quê? Promulgar a lei. Mas todas as pessoas tinham ciência da lei, que elas, se elas prejudicassem a outrem, elas iam pagar com a mesma moeda. E a lei coloca o quê? A lei coloca limite à maldade humana. Porque, principalmente em filmes, a gente vê muito aqueles filmes de vingança, né? Que uma família vai se vingar da outra e mata toda a outra família. E hoje tem tantos filmes, tem aqueles filmes Duro de Matar, todos esses filmes incitando a violência, incitando a matança, a vingança, é tiro para lá, tiro para cá. Então, aqui também se coloca a lei à vida humana, se coloca limite à maldade humana, né? E o limite também nós vamos ver aqui quanto até animais, quanto à prudência que a pessoa tem que ter quando ela tem um animal, para que um animal não fira outra pessoa. Hoje a gente, né, tem exemplos muitas vezes de cachorro feroz que agride outra pessoa, muitas vezes pode até matar outra pessoa. Então aqui também vai falar sobre essas leis dos cuidados, vai falar também sobre leis se alguém fizer um buraco, um poço, deixar aberto e alguém cair ali, também vai ter uma paga por isso. Hoje nós vemos assim tantas calçadas mal feitas, pessoas se machucam. Inclusive, certa vez eu caí também devido a isso, a uma calçada mal feita, e mediante isso quebrei o pé, quebrei um dedo da mão. Então, tudo isso aqui está pondo limite também à responsabilidade de cada um. Então, quando nós formos agora ter comunhão nesse momento com esses versículos, tragam todos esses itens à mente, porque nós temos que nos transportar para aquela época, ver que a nação de Israel estava nascendo, que isso coloca limite à maldade humana, que não havia polícia, não havia prisão, você não tinha quem chamar um policial para te socorrer. Então as pessoas tinham que tomar muito cuidado com o que elas iam fazer,
porque elas iam responder na mesma moeda. Então, as primeiras leis, a primeira lei aqui que vai falar, do versículo 1 ao versículo 11, vai tratar sobre as leis dos escravos. Então, aqui eles dão até, a palavra dá até uma ênfase da regulamentação para com os escravos, porque a nossa mente também, ela vem muito condicionada à escravatura que teve no Brasil, à escravatura que teve em outros locais, aonde o escravo, o servo, ele não tinha direito algum. Pelo contrário, ele recebia o pior do pior. E ele tinha que o quê? Sempre estar ali forte trabalhando. Então, aqui nós vamos ver do versículo 1 ao 11, colocando o quê? Também estabelecendo limite, estabelecendo ordem. E começa dizendo aqui que quando comprares um escravo hebreu, ele vai servir por 6 anos, e no 7º ano ele poderá ter a liberdade. E é interessante também fazer um adendo aqui. Em Deuteronômio 15, 18, olha o que diz aqui, ó. Não pareça aos teus olhos duro ou despedi-lo a forro. Quer dizer, não vai despedi-lo, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Então, esse escravo aqui, ele vai estar servindo 6 anos e no 7º ano ele vai poder ter liberdade. Contudo, ele vai estar recebendo a metade de um salário de um jornaleiro. Porque assim ele vai ter condições de sair e ter condições de estabelecer-se, né? E o que acontecia muito nessa época? Quando a pessoa tinha uma dívida muito grande, não tinha como pagar, ela pagava com o seu próprio trabalho. Ela pagava com a sua própria vida no sentido de trabalhar. Só que o dono desse escravo, ele também tinha que fornecer o quê? Casa, comida, abrigo. Então tinha essa contrapartida. E aí, durante esses 6 anos, ele trabalharia para o seu senhor. Aqui não rege se ele conseguiu em 6 anos pagar toda a dívida ou não, mas simplesmente que ele seria colocado em liberdade no 7º ano. Agora também diz o seguinte: se ele entrar sozinho, ele sairá sozinho. Mas se quando ele estiver escravo, e o seu senhor lhe der uma esposa e ele tiver filhos e filhas, só ele vai poder sair sozinho. Os filhos e a mulher e a esposa vão ter que continuar escravos. Agora, se o escravo dizer, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos e não quero ficar livre, então o que? Ia se colocar uma marca no escravo, ia furar a sua orelha e ali colocaria um pingente onde marcaria ele que ele seria um escravo, porque ele desejou continuar escravo, tá bom? E depois no versículo 7 vai falar sobre se alguém vender sua filha como serva. Também havia muito assim, se as escravas mulheres, as servas mulheres, os pais achavam melhor vender suas filhas como concubinas a um homem abastado do que deixar suas filhas à mercê de uma pessoa muito pobre. Então, aqui nós vemos um caso disso. Então, é como assim, também se falava dote depois de um tempo, né? Mas se alguém vender sua filha como serva, esta não terá liberdade depois de 7 anos. Agora, se ela não agradar o seu senhor, alguém da família dela pode resgatá-la de volta, pode tê-la de volta, comprá-la de volta. Mas o seu senhor nunca vai poder vender ela para estrangeiros. Só se for ali da família de Israel. Não vai poder vender para os filisteus, para os moabitas, nada disso. Agora, se esse senhor escolher um dos seus filhos para que case com ela, ela vai ter todo o direito de filha. E se caso pegar uma segunda esposa, ela vai continuar tendo os seus direitos, o quê? De alimentação, de abrigo, de roupas e de direitos conjugais. Então, aqui nós acabamos de ver a lei sobre os escravos hebreus. Agora, do versículo 12 ao versículo 17, nós vamos ver as leis sobre homicídio. E o que que nós temos aqui? Nós temos dizendo que quem ferir qualquer pessoa e provocar a sua morte, pagará com a sua própria vida, será morto também. Mas se não for intencional, a morte e a pessoa sem querer matar alguém,
Vamos supor, a pessoa lá está com um machado cortando uma madeira e solta o machado e vai numa pessoa e mata aquela pessoa. Então, não foi proposital, não foi intencional. Então, essa pessoa ela vai ter direito a ir para uma cidade refúgio. Se vocês depois quiserem ver, lá em Deuteronômio, de 19 a 10, 19, de 1 a 10, vai falar sobre as cidades refúgios, que haviam 3 cidades refúgio para essas pessoas irem, tá? Para elas não ficarem ali, porque geralmente a família de quem morreu talvez gostaria de ter uma vingança, tudo, então essa pessoa vai ser afastada, tá? E se alguém mata, aqui no versículo 14, se alguém matar outro por maldade, traição, então, mesmo que essa pessoa entrar lá no santuário e se agarrar no altar, vai ser executado, vai ser pego a pessoa e ela vai ser executada. E olha o que diz o versículo 15 e 17. Quem ferir seu pai ou sua mãe será igualmente morto. E o 17 ainda diz assim: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Olha como é severa a lei no sentido dos pais, porque até amaldiçoar será morto. A palavra lá de Deus, no quinto mandamento, se não me engano, diz muito claro isso, né? Que honrar pai e mãe para se prolongue os seus dias na terra. E se você não honrar, você já morre aqui, né? E depois o 16 também diz assim: quem raptar alguém ou vender será morto. Então, você pode falar, mas tem a lei que foi dada, os 10 mandamentos, não matarás. Sim, não matarás. Agora, aqui é que não matarás no sentido de maliciosamente, traição, mas em questão de pagar aquilo que você fez, era justificado a morte, tá? E depois, a partir do versículo 18 até o final, vai falar sobre leis de acidente e violência. É, aqui o que que nós vamos ver? Nós vamos ver se duas pessoas estiverem discutindo e um ferir o outro e o outro não morrer e o tempo que o outro ficar se convalescendo, o que que o outro tem que pagar todos os dias que ele ficou sem trabalhar? Então vai ter que pagar o período que ele ficou se recuperando. E agora também vai falar mais aqui sobre o escravo. Se ferir um escravo ou escrava e o ferido morrer, vamos ler aqui o 20. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com uma vara e o ferido morrer debaixo da sua mão ou por sua ordem, será punido. Então aqui também vai novamente estar falando assim. E depois no 22 fala: se 2 homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela vier abortar, sem dano maior, o culpado será obrigado a indenizar o marido. Agora, se houver um dano maior, então darás vida por vida. Aqui, esse aborto, lá no original, é se a criança nascer fora de hora. Se a mulher ficou muito nervosa ou sem querer foi agredida e a criança nascer fora de hora, então, se a criança viver, vai pagar um determinado valor pelos juízes. Agora, se a criança morrer, será pago vida por vida. E aqui no versículo 24 e 25, está falando da lei de Talião, que havia, que dizia assim: olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, significa o quê? Se você ferir o olho de alguém, o seu olho também será ferido. Então, olha como as pessoas tinham que ter muito cuidado com o que elas iam fazer com o seu próximo, como elas iam tratar o seu próximo, né? Então, aqui vai começando a falar se alguém ferir um olho de um escravo, depois vai também falar sobre, sobre o dente, e vai falando sobre isso. Agora, a partir do versículo 28, o que que nós vamos ter? Sobre um animal. E um dos animais aqui grandes, né, difíceis de controlar, era o boi. E o boi, ele era tido como um exemplo, um trator naquela época, porque ele ajudava a arar a terra. E só tinha boi pessoas que tinham posses, né? E o boi, aqui vai ter que tomar muito cuidado quem tem o boi, porque diz assim no versículo 28: se algum boi chifrar um homem ou uma mulher e causar a sua morte, o boi será apedrejado, e ainda não vão comer a carne dele, mas o dono será absolvido.
Mas se esse boi já costumava ser violento e atacar as pessoas, o dono foi avisado e não manteve devidamente preso o seu boi, então, se o boi matar alguém, o que que vai acontecer com esse boi? Ele vai ser apedrejado e o seu dono vai ser morto. Então, o que que nós vemos aqui? Que tem que tomar cuidado com também com o que as pessoas tinham. Aqui está dando o exemplo de boi, né? Mas hoje a gente pode levar para a nossa situação dos cachorros violentos, né? Esses pitbulls, tudo. Então, a responsabilidade de tudo que está sobre as nossas mãos, debaixo das nossas mãos. Então, aqui está mostrando o quê? Você tem que ter responsabilidade por aquilo que você tem. Você vai responder por aquilo que você administra, né? Aí também ele vai continuando, falando do boi, se chifrar um menino, se o boi chifrar um escravo. E no versículo 33, ele diz assim: se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um poço e não tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o responsável pela abertura do buraco pagará em dinheiro o dono. Então, pelo valor de venda do seu animal. Entretanto, o animal será morto e passará a ser de propriedade do primeiro. Então, assim, a responsabilidade também, se você o quê? Tinha ali um buraco e não cuidou daquele buraco e caiu algum animal. E agora também vai falar novamente, olha aqui do boi, do 35, vai falar o versículo 35. Se o boi de alguém ferir o boi de outra pessoa e o boi ferido morrer, olha só, o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão seu valor e dividirão entre si o boi morto. Se o boi era conhecido como violento e chifrador, o seu proprietário não guardou devidamente, indenizará o boi por boi, e o animal será morto, o seu animal será morto. Então, essas leis colocam o quê? Limite na maldade humana, coloca responsabilidade sobre aquilo que o homem tem. Se ele tem aquilo, ele tem que ter responsabilidade. Agora, o que que nós temos aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento? Jesus, né? Jesus, ele trouxe o quê? A lei, mas ele trouxe a lei do amor. Aonde a vingança a ele pertence. Jesus falava assim: se te derem um tapa na sua face, vire a outra face. O Senhor falava: não pague mal com o mal. Nós temos o exemplo da mulher samaritana que Jesus nos dá, né? Fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado. Agora eu pergunto: o que é mais fácil? Cumprir a lei de pôr limite, de ter responsabilidade sobre os atos e ações? Ou a lei que o Senhor trouxe, que até se a gente olhar com intenção impura para uma mulher, a palavra diz, você já adulterou com ela. Aqui no Velho Testamento era se você coabitasse com uma mulher. No Novo Testamento, o que? Está falando do nosso coração. O Velho Testamento está falando da nossa atitude, da nossa ação. Mas o Novo Testamento já está falando da origem da nossa atitude, já está falando da intenção, já está falando do nosso coração. Mas aleluia, sabe por quê? Hoje nós temos o sangue de Cristo, que morreu, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém, nenhum de nós temos condições de cumprir a lei. Nenhum de nós. Por isso que Jesus, ele se fez o quê? A lei por nós. Ele cumpriu a lei por nós. Ele foi esse servo. Ele foi esse servo fiel que veio e ele, inclusive, foi vendido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. E assim ele vendido por 30 moedas de prata, ele foi à cruz, morreu por nós e ali verteu o seu sangue por nós. Oh, e hoje o Senhor deixou uma palavra para nós, porque Ele é o pão da vida que desceu do céu. E Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Glória a Deus que nós estamos na era da graça, a era do amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós louvamos Cristo, nós louvamos a Deus pela nova aliança. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade.
Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.